Hello! Seja muito bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. Hoje é sexta-feira e sexta é dia de Minha História com Jesus. Esse quadro onde a gente recebe mulheres que nos inspiram não porque pelo que elas fazem ou porque pelo que elas têm, mas pelo que Jesus fez e continua fazendo nas suas vidas. E no programa de hoje eu tenho a felicidade de receber uma grande amiga e uma grande mulher para contar aqui um pouquinho do que ela tem vivido com Jesus. Mas eu não vou apresentá-la, eu vou deixar que ela se apresente, porque eu acredito que quando a gente apresenta alguém, a gente fala aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acha que a pessoa é, né? Então eu vou deixar ela bem à vontade para se apresentar e para nos contar, né? Quem é ela? Carol, Carol Naves. Oi, gente, tudo bem? Estou me sentindo muito lisonjeada de estar participando desse podcast tão maravilhoso, desse projeto tão lindo que a Tamara tem. Fiquei muito feliz de ter sido convidada e vou me apresentar então. Meu nome é Carol Naves, eu tenho 34 anos. Conheci a Tamara tem uns bons anos, né? Já tem uns. Foi 2017. Eu fui personal trainer da Tamara durante muito tempo, fui eu que carreguei a Tamara para os treinos, para a vida fitness, e ela se tornou assim, uma das minhas melhores amigas, e por mais que a gente esteja bem distante atualmente, né, ela continua sendo uma das minhas melhores amigas, porque eu falo que a amizade nem sempre é presença, né? A amizade é você saber que pode contar com aquela pessoa em qualquer momento, em qualquer circunstância, situação. Atualmente, eu trabalho com gestão de marketing e assessoria de parcerias. Eu saí da educação física, mas isso vai ser um assunto que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar disso também. E o que mais? Sou cristã. Eu falo que eu fui durante muito tempo convencida e há 4 anos eu converti. Eu Ótimo. encontrei Jesus e é exatamente isso que eu quero contar hoje para vocês, assim, como que foi esse encontro, como foi essa mudança de rumo e de direção na minha vida. Ai, que linda. Queria dizer para você que você é muito bem-vinda aqui. Eu também estou muito feliz, muito lisonjeada por ter você como a nossa primeira convidada. A sua história Ai, que realmente me chique. inspira. Não. E antes de começar, eu queria só contar um pouquinho como que a gente se encontrou aí, porque eu tenho certeza, não tenho dúvidas de que essa amizade nasceu primeiro no coração do Senhor antes de nascer aqui, né, no entre nós. Com Porque eu me certeza. lembro de ver a Carol, me lembro de vê-la entrando numa agência bancária um dia, e eu olhei para ela e pensei, gente, eu quero ser amiga dessa menina. E eu nem era convertida, não era nem o Espírito Santo. E assim, eu não sabia quem ela era, mas eu sabia que eu queria ser amiga dela. E aí o Senhor Gente, eu amo cruzou o essa nosso história. caminho alguns anos depois e cá estamos, numa amizade que realmente, né, supera o Sim. tempo e a distância. Ai, que E ótimo, que Carol. amizade, né? Pois é. É daquelas que suportam, né? Um suporte ali que a gente sabe Exato. que pode Sim. contar. Então, Carol, antes de você contar aí do seu encontro com Jesus, eu quero que você Sim. divida com a gente aqui como que era a sua vida com Deus antes, como que era a sua relação com Deus antes de ter esse encontro pessoal aí com Cristo. Era bem complicado. Como eu disse, eu era convencida, né? Eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu tinha 17, 18 anos, mas como eu disse, eu só frequentava. E eu não conhecia Jesus, eu não tinha intimidade, e isso foi uma forma muito fácil de cair. Então, durante muitos anos, depois eu entrei na faculdade, eu falo que a vida universitária
dá uma queda no nosso nível espiritual se a gente não estiver muito bem firmado na nossa identidade. Uhum. Então eu entrei na faculdade e eu fui embora, eu desviei completamente. Então, assim, eu fui uma pessoa do mundo durante muitos anos, e assim, do mundo mesmo, sabe? Eu vivi tudo que o mundo poderia me oferecer e, assim, e eu sabia que eu não estava onde eu deveria estar. Eu sempre soube que esse lugar não era meu. Então parecia que eu lutava o tempo todo para ser uma pessoa que eu não era, que eu não tinha nascido para ser. E era uma luta constante e era pesado, minha vida era muito pesada. Eu carregava um fardo constantemente. Nossa, você falou algo aí muito interessante e que a gente fala muito aqui no programa, né? Estar onde você não nasceu para estar, ser quem você não nasceu para Exato. ser, né? Eu me forçava a estar em ambientes, me forçava a estar em grupos sociais que eu nunca me senti bem. Mas como era aquilo que me cercava, eu achava que era aquilo que eu precisava ter, e era aquilo onde eu precisava estar. E, nossa, era tudo errado. Era tudo errado. As minhas ambições eram erradas, os meus propósitos, as minhas prioridades, era tudo distorcido, era completamente distorcido. E aí você tá falando, então, nessa época você não tinha clareza, você achava que era isso mesmo, você ainda estava E ali. assim, e era aquele negócio, assim, eu tratava a minha vida espiritual, a minha vida com Cristo, eu tratava como uma, um carregador de bateria de celular. Hum. Então, quando eu me sentia mal, eu ia na igreja, eu fazia uma oração, aquilo me recarregava, entre aspas, né? Me dava a impressão de que eu estava recarregada, e aí eu tinha força para voltar para o mundo. Era uma coisa completamente sem sentido isso, mas assim, eu usava Jesus, essa é a palavra, eu usava Jesus como um carregador de bateria, não como o guia e a pessoa mais importante da minha vida. Nossa, é muito comum, né? Sim, A gente ter ali, né, a presença de Deus, a presença de Jesus como um amuleto, como um carregador mesmo. sim. E assim, aí me sentia mal, tinha época que eu tava muito mal e eu sabia que era espiritual, porque o meio onde eu estava inserida é muito pesado espiritualmente, né? E eu sabia que aquilo era espiritual. Eu sabia o que eu tinha que fazer, porque eu já conhecia a palavra, mas eu não fazia, porque eu não tinha a graça ainda, eu acho. Ainda não tinha tido o seu realmente seu encontro pessoal com ele, Eu não né? tinha discernimento nenhum do espírito, nada. Mas você já conhecia Jesus ou você como que era o seu relacionamento assim, com ele? Você já tinha tido alguma experiência ou realmente foi só de Sim. ouvir falar? E isso é uma coisa eu tenho pensado, até ultimamente eu tenho pensado nisso, e eu tenho orado muito isso, porque eu achava que as minhas experiências que eu tinha eram experiências reais, não deixavam de ser experiências reais, mas era muito movida por emoção. Hum, Eu não tinha experiências intencionais e racionais. Eu uhum. tinha experiências emocionais. Então, aquilo era movido pela emoção, eu via, eu sentia, e assim, já fui batizada pelo Espírito quando estava nessa loucura, mas eu acho que era muito emocional. E eu não racionalizava, eu não colocava intenção em nada daquilo que acontecia. Acontecia e era exatamente isso. Eu usava tudo isso como um amuleto para que eu me fortalecesse para voltar para o mundo, para gastar tudo. Você acha que essa sintonia que você tinha emocional assim com Jesus, com até a própria palavra, vinha do seu emocional, assim, da sua saúde emocional, do seu estado emocional também? Olha, a sintonia que eu tive, assim, porque eu sempre soube que eu tinha um propósito diferente. Eu Aham. sempre soube que não era aquilo que eu queria e eu estava ali. Então eu acho que eu vou falar assim, essa sintonia que eu tinha era real, sabe? Assim, eu conseguia ouvir o Espírito Santo desde sempre, eu conseguia discernir a voz do Espírito desde sempre. Eu já tive em festa que o Espírito Santo falou comigo no meio da festa e eu fui embora.
Então, assim, eu sempre tive muito discernimento da voz do Espírito Santo na minha vida. Então, eu acredito que isso não seja emocional, isso seja realmente ele me chamando para o propósito que ele tem para mim, entendeu? Desde sempre me guiando, né? Me chamando. Mas eu acho que muito do que eu vivi, né, quando eu era mais nova foi emocional. Inclusive, até o meu. Eu falo que eu batizei 2 vezes, porque o meu primeiro batismo foi totalmente emocional. Eu estava lá na frente, perguntaram quem quer batizar, eu levantei a mão e não tinha nem noção do que era aquilo. Eu nem sabia. Depois eu desviei total. Então, a sintonia que eu tinha com o Espírito, que eu sempre tive com o Espírito Santo, era real, mas eu era muito movida pela emoção. Eu não tinha discernimento, sabe? Não tinha entendimento. Nossa, é lindo o que você está falando, porque a gente vai para um lugar de maturidade, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, aos olhos das outras pessoas, parece que a gente está vivendo uma coisa que é muito emocional, que é muito momentânea, né? Que as pessoas julgam até que seja passageira, mas quando a gente permanece, a gente passa a racionalizar a coisa mesmo, né? Então Sim, e aquilo isso deixa de ser aconteceu só. comigo. Isso aconteceu comigo. Quando eu converti, de verdade, foi em julho de 2019. E eu lembro direitinho que fizeram uma aposta no lugar que eu trabalhava, entre o chefe e os alunos da academia, em que ele falou que isso ia durar até o próximo carnaval. Era uma Uhum. aposta. Então, assim, isso é, assim, todo mundo via como muito emocional, porque eu levava muito a vida de uma forma emocional. Então, assim, isso é emocional, isso vai passar. Só que não. Graças a Deus, glória a Deus que não. Graças a Deus. Glória a Deus que não passou. E como foi, Carol? Como foi esse seu encontro com Jesus, né? Como foi esse. Teve um momento, Nossa. foi um processo? Como que aconteceu com você? Então, eu falo que eu tive 2 encontros com Jesus diferentes. E foi um para eu converter e um para eu me amadurecer. O primeiro foi esse em 2019, que eu sempre gostei muito de trabalho missionário, eu sempre gostei muito mesmo não estando inserida em igreja, nada, eu sempre fui muito do missionário, da generosidade, de fazer pelas pessoas, de servir mesmo. E tinha uma igreja aqui na minha cidade que ela fazia uma viagem missionária todos os anos para o Vale do Jequitinhonha. Inclusive, um beijo para a pastora Verinha. é, e eu vi que eles faziam essa viagem, eu falei de um dia para o outro, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu quero ir lá para conhecer, minha mãe sempre me acompanhando, graças a Deus. Eu falei, eu quero ir lá para conhecer, mas assim, eu vou quando eu tiver vontade. Eu vou no dia que eu tiver vontade, no dia que eu não tiver vontade eu não vou sair com as minhas amigas, mas no dia que eu tiver assim eu vou, porque eu quero ir para viagem. Eu queria estar na igreja inserida porque eu queria ir fazer um trabalho missionário. Aí eu fui um dia, achei maravilhoso, já fui com o coração contrito, já fui. Eu nunca tive dificuldade de abrir meu coração para Jesus, sabe? Nunca foi uma barreira para mim. Então eu já fui aberta já e já foi diferente. Parei, fiquei um mês sem ir e de repente eu falei, não, eu quero ir de novo. Eu fui e o Espírito Santo me pegou e eu falei, meu lugar é aqui. E a partir desse dia que eu recebi novamente, assim, eu fui batizada mesmo pelo Espírito Santo nesse dia na igreja, eu resolvi abandonar tudo. E foi de um dia para o outro. Eu estava no domingo, no sábado eu estava numa festa, no domingo eu estava na igreja, depois eu nunca mais fui. Então, assim, eu vejo que uma vez eu já conversei isso em discipulado já, que eu vejo muitas pessoas passando por um processo de conversão, né? Assim, um Uhum. processo longo, de luta, e para mim não. E assim, às vezes eu falava, gente, será que eu converti errado? Mas não, assim, eu sou muito intensa e eu acho que o Espírito Santo, Deus quis trabalhar na intensidade comigo, da forma que eu sou. Então, ele, de um dia para o outro, no sábado eu estava na festa, na segunda eu parei com tudo. Então, isso foi, até por isso que foi tão difícil para as pessoas verem, né, entenderem, darem, vamos dizer, credibilidade, né, entre aspas, para aquilo que tinha acontecido, porque foi de um dia para o outro.
De um dia para o outro eu parei de beber, de um dia para o outro eu parei de fumar, de um dia para o outro eu parei de ir para festa e nunca mais fui. Nossa, ele te pegou mesmo. Sim, ele me pegou mesmo e depois disso eu nunca mais saí. E teve a segunda vez. A segunda foi eu falo que foi o meu encontro para maturidade. Porque de 2019 até 2021 a gente teve uma pandemia, a gente teve um tempo afastado de congregação, um tempo afastado de pessoas, né? Então isso me abalou um pouco, mas eu nunca deixei de estar com Deus, né? De estar com Jesus. Depois da minha conversão, eu nunca me afastei. E não sei se vocês conhecem, né? Ou se você conhece, o encontro com Deus, né? Então, como se fosse um retiro que nós temos aqui, de 3 dias, e a gente não pode contar o que acontece, é segredo. Só que eu já até dei esse testemunho na igreja, eu tive encontro face a face com Deus, com Jesus. E foi, assim, o momento que é aquele momento que todas as vezes que eu me enfraqueço, que eu vejo que eu estou enfraquecendo espiritualmente, eu me lembro. Porque eu estava num momento, eu não posso falar qual é, mas é um momento guiado para arrependimento mesmo, de pecados, e, enfim. E eu ouvi um estalo no meu ouvido, um estalo oco, porque eu estava ajoelhada, orando, em prantos, e eu ouvi um estalo como se estivesse me chamando a atenção no meu ouvido esquerdo. Foi só do esquerdo. E nisso, eu não abri os meus olhos, continuei ajoelhada com os olhos fechados, mas nisso parece que a minha visão espiritual abriu. E neste momento eu estava aos pés da cruz, ajoelhada, e Jesus estava sendo crucificado. Eu fui para a cena da crucificação. Eu fui levada até a crucificação, eu vou chorar. E ele me olhava no fundo dos meus olhos. E o olho dele saía fogo. É real. E a partir desse momento eu vi o olhar que ele me olhava era um olhar de amor intenso. Eu nunca senti um amor igual na minha vida. Nunca, assim. O olhar que Jesus me olhava na cruz fez mudar o resto da minha vida a partir daquele momento. Porque eu fui espiritualmente levada até a cena da crucificação. E eu vi o que Jesus estava fazendo por mim ali na crucificação. E ele ainda falou comigo, falou, olha, a partir de agora, você vai ter consciência e racionalizar que você é aquela que eu sempre olhei. E o olhar que eu tive para você desde sempre é esse olhar de amor que você está vendo agora. Então, assim, foi assim, é muito louco pensar nisso tudo, assim, mas eu tive um encontro de verdade, assim, face a face com Jesus na cruz, e eu falo que a partir desse encontro a minha vida mudou completamente, em questão de maturidade espiritual mesmo, sabe? Em questão de entender que isso realmente é verdade e que aconteceu e que Jesus fez isso por mim de verdade, sabe? É como se você acessasse ali uma nova consciência em Cristo. Sim, exatamente. E eu falo que todas as vezes que eu me sinto fraca e que eu vejo que eu tô, sabe assim, bambeando espiritualmente, a única coisa que vem na minha mente é o olhar dele para mim na cruz. E aí eu volto, na hora, eu volto, eu retorno, eu falo, não tem porquê não ficar fraca ou não confiar. O amor dele constrange, né? Muito, muito. E a gente não merece, eu não mereço esse amor, eu sou uma péssima filha. Eu sou Pois é. reclamona, eu sou mimada, eu sou chata com Deus e ele ainda continua me amando desse jeito. Com amor que a gente não consegue nem explicar, né, Carol? Não tem explicação. Eu não consigo. Eu falo que eu conto esse testemunho sempre, mas não chega nem perto do que eu senti, porque não tem como expressar com palavras o que é o amor de Jesus por nós. Não tem. É o que eu falei no meu testemunho. Eu acho que quem tem um encontro desse, sim, né, com Jesus, acho que o desejo do nosso coração é esse, né? Provar e vede. Experimenta. Você só vai entender quando você Sim. experimentar. Quando você estiver ali vivendo aquilo de verdade, né? Porque é o que muita gente fala assim, eu conheço Jesus, você conhece Jesus de ouvir falar.
Mas na hora que você conhece Jesus, de viver com ele, de saber que ele está, de entender a pessoa do Espírito Santo, de entender que aquilo que o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus na ressurreição está com você, gente, isso é uma loucura, assim, é muito maravilhoso, sabe? Não, Muda não dá tudo, para né? explicar, muda tudo. Como que era assim a Carol antes desse encontro com Jesus, né? Antes do primeiro encontro, né? E como é Sim, essa Carol depois desses encontros com Jesus? é aí que começam os processos, né? Porque eu estou em constante mudança, né? Uhum. Eu estou em constante adaptação àquilo que Jesus quer que eu seja. E você não encontra Jesus um dia e você fala, mudei, sou uma outra pessoa, você é uma nova criatura, mas quanto mais você conhece, quanto mais você experimenta, mais você vai entendendo aquilo que ele quer de você, mais você vai entendendo a sua verdadeira identidade e mais você vai querendo alcançar essa identidade, né? É o seu programa mesmo, assim, é a sua melhor versão, tá em Cristo, né? É aquilo que ele tem para você é a sua melhor versão. Então, eu era uma pessoa explosiva, eu era uma pessoa extremamente intensa, emocional, muito emocional. Minha vida era guiada pelas minhas emoções, eu não conseguia racionalizar, eu não conseguia parar para pensar nas coisas. Eu era, eu não sabia quem eu era. Essa é a verdade. Eu não tinha propósito na minha vida. Eu vivia pelo presente. Eu não conseguia ter uma visão de propósito a longo prazo. Eu vivia daquilo ali que estava acontecendo e aquilo ali eu jogava 100%, 200% da minha intensidade e era isso. E eu falo que agora porque eu vou comparar com agora porque eu estou em processo sempre, né? Mas agora eu consigo enxergar a minha vida toda de uma outra forma, sabe? Aquilo que eu quero, as minhas prioridades, a pessoa que eu quero ser, até a forma como eu falo, como eu gesticulo, a forma, tudo isso agora é intencional na minha vida, porque eu faço para que agrade a Cristo. Eu não quero agradar pessoas, eu não quero agradar a família, eu não quero agradar a mim. Eu faço. Hoje o meu objetivo é agradar a Cristo. Então, o que eu precisar mudar em mim para que Ele esteja feliz comigo, eu vou mudar. Então, é um processo eterno. Até que a gente vá para a glória, a gente vai estar nesse processo. É bem por aí, né, Carol? Processo. Eu acho que essa palavra define bem, É, né? é dolorida, é uma palavra que a gente não queria no vocabulário. Nem sempre vão ser coisas lindas, maravilhosas, né? Nem sempre vão ser só fins de Deus. Ah, o seu processo, você vai terminar o seu processo sempre melhor. Não, às vezes você vai sair da sua zona de conforto de uma forma que você vai ficar mal. Você não vai ser legal, sabe? Mas depois você entende que foi por um bem maior, por um propósito muito maior do que só você mesmo ou só aqui, agora, o que está acontecendo. A gente só entende olhando pelo retrovisor, né? Sim, eu falo, a gente tem que olhar de fora da situação. E é difícil, né? Ainda mais porque a gente está envolvida, né? E a gente, é uma desconstrução também, né? Vai desconstruindo tudo que a gente acredita, todas as nossas convicções, tudo aquilo que era Sim. verdade para nós, né? Não, eu era uma feminista militante que batia no pé de que mulher tem que ser independente, que se a gente não correr atrás das nossas coisas, a gente. Nossa, eu tinha uma visão muito distorcida de tudo, sabe? De família, de trabalho, era muito para mim e pouco para servir, e pouco para os outros. Era completamente diferente tudo. O que que você acha? Qual foi a coisa que você sentiu assim que mais mudou? Qual foi assim a principal metanoia mesmo, a principal mudança de mentalidade que você teve durante esse processo, assim? Ou as principais, né? A primeira que eu falo que foi o que deu o start mesmo na minha mudança geral foi entender que nós somos corpo, alma e espírito. Hum. E que essas três coisas elas têm que estar equilibradas na nossa vida para que a vida funcione, para que a gente consiga chegar onde Cristo quer que a gente chegue, que a gente consiga alcançar o nosso propósito de vida. Então, assim, não adianta você ter
corpo são se o seu espiritual não está, ou os sentimentos no lugar, se o seu corpo está. É um conjunto. Então, eu acho que essa foi a principal mudança que eu tive de mentalidade mesmo. E eu entendi isso não num sentido, vamos dizer assim, no sentido místico da Uhum. situação. Eu senti isso porque hoje em dia é muito levado para o lado do místico, né? Desse corpo, alma e espírito, essas coisas. Mas não, eu entendi pautado na palavra mesmo, sabe? Pautado em Cristo. Né? Então, assim, essa foi a principal mudança e a partir daí eu fui mudando minha mentalidade para tudo que eu acreditava, sabe? Para tudo que eu tinha minhas convicções, para tudo que eu buscava, eu via que eu agia muito errado em algumas situações, que eu falava demais em algumas situações. Eu falo que a palavra me mudou completamente, sabe? Cada dia que eu me aprofundo mais na palavra de Deus, mais eu vejo que eu tenho que mudar, que eu tenho que melhorar. E isso é maravilhoso. Para mim é maravilhoso Eu ia esse perguntar processo. exatamente isso, a relação com a palavra, né? Porque às vezes a gente tem uma visão de que a gente tem esse encontro com Cristo, ou às vezes nem tem o encontro, né? Mas de que a Sim, religião nos muda, aquela coisa, né? Tipo, que você converte para uma mudança de religião e não que você não. converte para um relacionamento com Deus, né? Porque são, para mim, conversão é Sim. isso, né? Não é uma religião, é um relacionamento Sim, é um relacionamento, é você que entender o que Cristo fez por você e querer viver pautado naquilo, querer que sua vida esteja guiada por isso. Viu? E, e minha relação com a palavra, eu falo que é a forma como Deus fala comigo. Deus não precisa da nossa oração, a gente que precisa de oração, Uhum. a gente que precisa de conversar com Deus. Ele quer ouvir. Nós fomos criados para relacionamento, né? Nós fomos Adão e Eva foram criados para se relacionar e se relacionavam pessoalmente com Deus, né? Então, assim, Deus não precisa de nada disso, mas Ele quer que a gente fale com Ele quer que nós sejamos amigas dele. E eu falo que a resposta dele, para mim, vem sempre na palavra. Então, é uma troca. Uhum. Eu falo com ele na minha oração e a palavra dele me responde aquilo que eu preciso, né? Sabe assim, ou às vezes nem responde. E tá tudo bem. Mas assim, a minha relação com a palavra é essa, sabe? Que é ali que eu encontro o meu apoio, é ali que eu encontro aquilo que Deus quer falar comigo, é ali que eu encontro Jesus, é ali que eu encontro o Espírito Santo agindo na minha vida, é ali que eu encontro minhas respostas para tudo na minha vida, para quem eu quero ser, para quem eu era e não quero mais. É tudo pautado na palavra. Você falou de corpo, alma e espírito, né? E a gente alimenta o corpo e muitas vezes esquece de alimentar o nosso espírito, né? A gente alimenta o corpo, Sim. alimenta a alma com as coisas desse mundo, né? Que nos satisfazem, que trazem esse Uhum. preenchimento para nossa alma de alguma forma, mas às vezes a gente esquece de se alimentar da palavra, que é o alimento pro espírito, né? Sim. E eu tava pensando nisso ontem, assim, eu pensando que eu tava estudando a palavra e eu pensando assim, gente, se nós nos alimentarmos uma vez por semana, a gente morre. Uhum. E assim, por que da palavra tem tanta gente que se alimenta só uma hora durante a Uhum. semana, 40 minutos durante a semana? É alimento da mesma forma, a gente precisa ser suprido espiritualmente da mesma forma que a gente supre os outros campos, né? Essa questão também de se alimentar, né? Se a gente levar para o natural, se eu como algo que pode parecer até assim, a visão não pode ser muito bonita, mas se eu como algo que já foi mastigado por alguém, é diferente também de eu me alimentar De ali direto na você, fonte, né? você já está. Eu falo que também é um processo, né? Você pode até começar Uhum. se alimentando de alimentos líquidos, né? Mas aos poucos você vai ter que ir para o alimento sólido. E o alimento sólido está na palavra e é questão de experiência, é questão de você se
vivenciar mesmo, você aprofundar mesmo na palavra para poder tirar aquilo que o Espírito quer falar com você. Isso é só com relacionamento mesmo, é só com experiência mesmo na palavra. Eu que te acompanho assim, né, mais de perto, eu sei que durante seu processo, né, de conversão no começo, era nítido a fome que você tinha, assim, pela palavra de Deus, né? Você mergulhou na palavra, como se tivesse a sensação de vendo de fora é como se seu espírito estivesse realmente faminto, ele Sim, precisava ali, né? ansiava. E hoje, como Sim. que é a sua rotina devocional? Como que você mantém esse relacionamento, essa Não disciplina espiritual? mudou nada. Eu falo que, lógico que tiveram épocas, né? Tiveram momentos que eu me enfraqueci e deixava o devocional de lado. E essa época era a época que eu mais me sentia perdida. Então, assim, não tem porquê eu saber onde está a minha fonte de vida e não ir lá buscar na fonte, né? Então, hoje em dia, minha rotina de devocional é assim, todos os dias eu acordo e faço a minha leitura, faço a minha oração, eu preparo o ambiente, eu falo que isso tudo faz muita diferença para mim, porque eu tenho que estar realmente imersa. Uhum. Não faço, eu não quero fazer meia boca, vamos falar assim, sabe? Então, eu preparo todo o ambiente. Agora eu estou fazendo estudo de um livro, então, assim, eu tenho essa rotina, eu não consigo mais acordar sem falar com Jesus. Então, assim, toda manhã eu preciso fazer isso, toda manhã eu acordo e eu anoto tudo o que o Espírito Santo me fala. Isso aí já tem uns bons anos que eu faço isso. Já tenho, acho que já tenho. Desde que eu converti em 2019, desde 2019, eu tenho tudo anotado, eu tenho agendas, né, que eu falo que são meus diários de oração. Eu tenho tudo anotado. Até me falaram uma vez que querem que eu publique os meus pensamentos, sabe? Assim, já me falaram, por que você não publica um livro de devocional, já que você tem Aham. tudo anotado? Eu falei, não é uma coisa a se pensar, mas eu anoto tudo. Agora, graças a Deus, eu tenho um tablet. Então, eu faço todas as minhas anotações. Então, é muito mais fácil para eu voltar naquilo, Uhum. rever e reler. E é muito legal isso, essa coisa de você poder voltar, ler uma coisa, por exemplo, eu leio uma anotação minha de 2019 e falo, meu Deus, como mudou, como eu melhorei, como Jesus tem me mudado, como eu tenho amadurecido, sabe? É muito legal isso. Não, Carol, e assim, lendo isso, né? Porque pelo jeito, então, você relê também, você revisita. E eu também tenho uma Sim, caixa de caderninhos que toda vez que eu vou colocar um caderno novo lá que acabou, eu revisito os antigos e a sensação é indescritível. E você sente, assim, relendo esses seus diários de oração, esses seus diários devocionais, assim, você sente que a sua versão de hoje, com Jesus na sua vida, é melhor, é a melhor versão do que aquela Carol de antes, sabe? sim. Eu falo que eu estou em processo, né, de mudança, de melhoria o tempo todo. Jesus tem me amadurecido de formas assim inimagináveis. É bem sobrenatural mesmo a forma como ele tem se tratado comigo, mas é muita mudança. É uma Carol completamente diferente, é uma Carol muito mais madura, uma Carol muito mais centrada do que era antes. Mas eu lembrei de uma coisa, você estava falando que quando eu converti, né, você que acompanhou, que eu mergulhei, eu li a Bíblia toda em 3 meses. Eu li a Bíblia inteira. Eu falei, gente, eu preciso conhecer. Eu falo, Uhum, quando eu converti, eu falei, eu preciso saber o que é isso. Porque eu conheci Jesus, eu não conhecia a história. uhum, Eu falo que o meu processo foi meio diferente. Eu conheci primeiro Jesus e eu não sabia qual era a história. Eu não sabia quem era Paulo. Eu era completamente alheia a tudo isso. Então eu falei, gente, eu preciso conhecer. O que aconteceu no Antigo Testamento? O que aconteceu para que a gente chegasse até Jesus? O que aconteceu para a gente chegasse até hoje, onde a gente está agora? uhum, Então, assim, eu tinha esse anseio, essa sede, essa fome de descobrir por que Jesus tinha me escolhido. Porque eu fui escolhida, sabe? uhum. Para mim não há dúvidas que eu fui escolhida, porque eu podia estar largada às traças, sabe? Assim, não vou correr atrás dessa aí, não, tá bom.
ainda não é o momento. Mas não, ele fez questão de me escolher e eu queria saber o porquê que eu tinha sido escolhida. Quem era eu para ter sido escolhida por Jesus, sabe? Então eu fui com sede e isso não acabou nunca mais. Só aumenta, só aumenta. Cada vez que eu estudo mais, que eu me aprofundo mais, eu vejo quão pecador eu sou e quanto eu preciso disso. Eu ouvi uma frase esses dias que eu falei, gente, é real isso daí, que a palavra é o único alimento do qual a gente se alimenta e sente mais fome, né? E cada Sim, vez tem sim. mais fome. Cada vez a gente quer mais, a gente quer aprender mais, a gente quer ouvir mais de Deus através da palavra. É muito mais lindo. Você tem uma noção, assim, você consegue dizer pra gente, assim, qual que seria, assim, o seu modelo de melhor versão antes de Cristo e qual que é hoje, assim, o seu alvo de melhor versão com Cristo? Nossa, isso é nítido. Vou falar bem pessoal mesmo, assim. Uhum, Meu modelo de melhor versão antes de Cristo era uma pessoa, uma mochileira, eu falo assim, aham, que não queria casar, não queria ter filhos, queria viver viajando o mundo e não queria ter vínculos com nada, nem com ninguém, não queria viver a vida de forma intensa, experimentando tudo que poderia experimentar, sem medir consequências de nada. Essa era a minha versão antiga. uhum. E agora eu não tenho nem como o que falar, porque eu não reconheço essa Carol. Eu não sei quem é essa Carol. Primeiro, porque eu não. Se eu encontrasse a Carol do passado hoje, eu não seria amiga de mim mesma. Ela não estaria no meu círculo de amizades, ela não estaria numa pessoa que eu gostaria de ter por perto. Então aí já dá para ver como as minhas prioridades, a pessoa que eu quero me tornar, mudou, sabe? Assim, eu estou buscando ainda a minha melhor versão, mas dentro do agora eu estou muito feliz com a versão que eu estou. Minhas prioridades mudaram, né? Meus princípios, todos os meus princípios. Eu falo que eu tive uma mudança de princípios, não foi só uma Princípios. mudança de vida, sabe? Foi uma mudança de princípios. E é incrível você falar isso, porque, sim, eu creio que a gente já nasce com a nossa melhor versão ali dentro de nós, né? Essa essência, ela tá ali. É que a gente às vezes vai distorcendo isso e muitas vezes moldando para as nossas próprias vontades, né? Não, eu Mas, falo que no caminho, a gente passa por muitos traumas, no caminho a gente, no todo o nosso processo, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente passa por muitos traumas, que isso vai criando barreiras em cima de barreiras, em cima de barreiras, em cima de barreiras, até que a gente não tenha tantos muros, um muro tão alto e tão largo, que a gente não consegue mais enxergar quem a gente era e quem a gente nasceu para ser. Então, acho que esse processo todo de encontrar a melhor versão não é nem você construir, é você desconstruir esse muro que você foi criando durante a sua vida, durante tudo que você já passou, e para retornar. É uhum, uma volta, não é uhum. uma ida. Faz muito sentido. É como assim, é como se a gente tivesse, né, que reconhecer aquilo que já está em nós, né? A gente tem um reencontro. E eu acho não, né? É o que Cristo fez na cruz. Ele morreu ali para resgatar cada uma de Sim, nós, né? Então ele está resgatando uma melhor versão que já existe. sim, eu estou lendo um livro que é até uma coisa que falou ontem, nessa palavra do livro, que aqui na Terra é temporário e que o Uhum. nosso lar mesmo é no céu. Então a gente está sendo preparado para a nossa versão na glória, nossa versão no céu, entendeu? Amém. Então, se aqui é temporário, se aqui é completamente temporário, então assim, e a nossa casa é lá, então por que não buscar essa versão nossa que a gente vai ter na casa enquanto está no temporário? Viver o reino aqui, né? Viver o céu na terra, né? O céu na terra. Ah, é realmente incrível, assim. E hoje, Carol, nesse momento, nessa fase da sua caminhada, o que que você sente que o Espírito Santo tem mais trabalhado em você? Qual a parte da sua melhor versão que o Espírito Santo está cravando aí, revelando aí nesse momento? Então, atualmente é eu deixar realmente o controle nas mãos. Eu Uhum, sempre tive essa coisa eu sempre fui muito independente, né? Então,
Eu sempre achei que eu não precisasse de ninguém até Jesus me desconstruir e me mostrar que eu preciso sim de pessoas, que eu não nasci para ficar sozinha, que Deus me fez para me relacionar. Então, assim, e nisso entra a parte de eu querer fazer tudo sozinha até nas minhas escolhas que seriam Jesus, que deveria fazer por mim, sabe? Então, eu acho que no momento ele tem trabalhado muita confiança. Uhum. A confiança e a fé, sabe? E eu tive momentos agora e eu precisei ter uma fé que nem eu imaginava que eu tinha. E ele me tirou quase tudo, eu não vou falar que ele me tirou tudo, porque ele é um Deus tão bom, tão provedor, que ele não me deixou sem nada. Uhum. Ele tirou quase tudo, mas falou assim: você vai aprender a viver com esse pouquinho aqui que eu tô deixando para você. Para Uhum. você não deixar de confiar em mim, saber que eu que estou cuidando disso e o melhor ainda vai chegar. E chegou. Então, assim, e mesmo assim, mesmo eu tendo essa convicção, né, ele falando comigo nitidamente a respeito disso, eu ainda fui uma péssima filha, mimada, que quando as coisas não saíram do meu jeito, eu bati o pé, eu me revoltava, eu não me revoltava de me afastar, mas eu questionava mesmo, eu Uhum. falava: Deus, o que está acontecendo? Por que não do meu jeito? Por que tem que ser do seu? E cada vez que isso acontecia, ele me dava uma apertadinha para que eu confiasse mais. Então, eu falo que eu fiz a oração perigosa. Eu falo: Deus, eis-me aqui e faça a sua vontade. É a Essa oração oração é perigosa. perigosa. É É a a oração melhor, perigosa. né? É a É a mais melhor, ousada, mas ela é perigosa, mas ele porque responde, eu né? falo, a gente canta tantas músicas, né, que Uhum. eu abro mão de todas as coisas para viver a sua vontade. A gente às vezes não percebe que a gente está cantando isso e canta da boca para fora, né? E na hora que acontece de verdade, a gente bate o pé igual uma criança de 2 anos no supermercado que quer um doce. E isso ele tem mostrado muito para mim, sabe? Assim, diariamente eu posso confiar nele de qualquer forma, porque as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Uhum. Eu vivo por ele. Então as coisas vão cooperar para o meu bem, mas se eu não tenho aquilo que eu quero, é porque eu não preciso. E se eu não preciso, eu não tenho por que querer. Então eu fiz essa oração ousada, essa oração perigosa, e falei: Deus, agora é com você. Larguei, larguei e, e assim, ele tem me ensinado muito confiança para seguir o meu propósito, para seguir aquilo que ele tem para mim. Acho que é isso. Assim, atualmente ele tem trabalhado minha fé e minha confiança. E isso gera frutos, Uhum. porque eu acredito não, né? O evangelho em si não é pra gente, né? O evangelho é Uhum. para os outros. Eu não recebo tudo isso que eu recebi, eu não tive toda essa mudança para mim. Eu tive Uhum. essa mudança para os outros. É o servir mesmo. Eu sirvo as pessoas com a minha mudança. E até nesse último momento que me tirou tudo e que eu tive que confiar mesmo, isso chegou até a minha mãe. Era uma Uhum. pessoa que sempre esteve comigo e desviou durante um tempo, durante um ano. E a minha perseverança, a minha fé e a minha confiança em Deus nesse tempo fez com que o Espírito Santo tocasse no coração dela. Ela viu o meu testemunho, chegou até ela e hoje ela voltou para a igreja, está comigo de novo, assim, depois de um tempo passado. Então, assim, o evangelho não é para a gente, o evangelho é Uhum. para os outros. O evangelho é para. Você não muda para você, você não melhora para você. É a sua melhor versão, mas é a sua melhor versão para chegar aos outros, para servir as outras pessoas, não é para a gente. Para o mundo, né? Sim, Tem até um episódio aqui do programa em que eu falo sobre isso, que a melhor coisa que a gente pode fazer para o mundo é ser a nossa melhor versão, porque não é para a gente mesmo, né? sim, sim. Passa por nós, tudo isso passa por nós, mas tem um O alvo propósito além não de é nós. só a gente. É muito maior. É uma frase que eu sempre uso todas as vezes que eu posto alguma coisa de teatro, que é o que eu nasci para fazer mesmo, que é a alegria de viver algo muito maior do que eu mesmo.
Eu acho que o evangelho e tudo isso é exatamente isso, é a alegria de você viver algo que ultrapassa você mesmo. Você é muito pequeno perto de tudo isso. E você está focado dentro de você, em você, em você, você não vai viver o evangelho de forma real, sabe? De forma que ele tem que ser vivido. Carol, você contando sua história, é nítido nessa conversa que a gente consegue perceber, assim, né? Que aquela Carol de antes, que queria rodar o mundo com uma mochila nas costas, nem aí pra ninguém, e essa Carol que você tá contando, mostrando aqui pra gente hoje, né? Exalando aqui pra gente hoje, a gente vê que você saiu de um lugar de eu pra mim para um lugar Sim, de eu pro que Deus quiser. exatamente. Eu achava que antes era para o que Deus quiser. Eu achava Aham. que eu vivesse solta, livre, era para o que Deus quiser. E não é. Eu sou livre para escolher viver para Deus. Exato, né? Essa coisa da intencionalidade, que foi a palavrinha que você falou lá no começo, né? Viver uma vida intencional. Porque tem tanta gente que fala assim, ai, nossa, mas não tem sentido na vida, a vida não tem sentido. Mas às vezes é porque nós não estamos sendo intencionais em tudo aquilo que a gente faz. Sim, E como você falou, não é uma coisa só espiritual, sentimental, é uma coisa racional. Eu estou sendo intencional nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nos meus hábitos, para que isso me sim. leve ao propósito para o qual eu fui criada, né? E isso é muito legal, assim, você perceber que você deixou de ser uma pessoa imatura que vivia, vamos falar assim, a Deus dará, que a Deus dará a gente vive agora. Aham. Mas assim, que a gente deixou de ser uma pessoa imatura que vivia pra gente, para os nossos próprios anseios e passou a pensar em coisas muito maiores, sabe? Uhum. E até mesmo assim, não é errado você pensar em coisas muito maiores para você. Por exemplo, as minhas prioridades hoje são completamente diferentes das prioridades da Carol de 2019. E são coisas que eu anseio para mim mesmo, sabe? Ter a minha, vamos falar assim, a minha casa, a minha família, os meus bens mesmo. E não é errado você querer isso. Uhum. Mas, e as minhas prioridades mudaram até nesse ponto, entendeu? E hoje em dia eu quero equilíbrio, eu quero serenidade. Eu falo que nesse livro eles fizeram, o autor pede para a gente pensar, ele fala, né, um capítulo, o que você, como você enxerga a sua vida, que é uma metáfora da sua vida, Uhum. né? E aí ele dá exemplo. Tem gente que enxerga a vida como uma montanha-russa, tem gente que enxerga a vida como ondas muito fortes. E eu parei para pensar que antes eu enxergava a minha vida realmente como uma montanha-russa. Uhum. Eu falava, é altos e baixos, é emoção, é adrenalina. E hoje eu enxergo a minha vida como um lago na Suíça. É exatamente Lindo. isso. Sabe aqueles lagos parados na Suíça, assim, que a água nem mexe, assim, aquela coisa parada, serena, calma, tranquila e equilibrada. Uhum. E eu falo que isso é muito mais mudança espiritual do que mudança de mentalidade e tal. Isso foi muito espiritual, assim, porque também eu não aceitava viver coisas sem emoção. Eu queria Uhum. que fosse tudo muito emocionante sempre. E Jesus me ensinou que não é. Que ele é paz, que ele é calmaria, que ele é serenidade. Então, que minha vida com ele não vai ser 100% emoção, adrenalina e loucura. E que tá tudo bem. E que Uhum. ele quer que eu viva essa serenidade agora. O propósito dele para mim neste momento é viver o lago na Suíça. Duas coisas que você falou aí que me chamou atenção. Primeiro é nesse momento, né? A gente precisa entender que o que Deus quer pra gente agora, talvez não seja o que Ele vai querer daqui a um ano, né? Ele vai nos Sim, conduzindo, é uma caminhada. E essa questão do contentamento, que é uma pergunta que eu queria te fazer agora, que é assim, eu não vou perguntar se você é feliz nessa sua nova versão, porque felicidade a gente encontra também vivendo sim, os altos e baixos e emoções do mundo, né? Assim, vivendo sim, longe de Jesus, a gente também é feliz. A gente também encontra com felicidade. certeza, com Mas hoje certeza. você acha que você é uma pessoa contente, que essa sua melhor versão te traz contentamento? Sim, sim, me traz contentamento. E é uma coisa que eu orei durante muito tempo. Porque eu passei por uma fase um pouco
sombria, vamos falar assim agora, sabe? Que Uhum. nesses momentos que eu perdi tudo, que eu estava um pouco sem propósito, sem entender o que eu precisava fazer, na verdade eu não precisava fazer nada, não precisava fazer absolutamente nada, porque ele estava fazendo. Então eu passei por esse momento e uma coisa que eu orava muito, que eu falava, Deus, eu não quero que a minha felicidade dependa, por exemplo, do ansiolítico que eu estou Uhum. tomando. Não que a minha felicidade, mas que o meu contentamento de vida, que a tranquilidade, que aquilo que eu quero viver, não dependa de um remédio, não dependa de um trabalho. Não. Eu quero viver contente por estar seguindo aquilo que o Senhor tem para mim. E isso é muito difícil. Isso não quer dizer que a Uhum. gente não vai se entristecer quando acontecem coisas ruins, por exemplo, e que não aconteça alguma coisa que a gente queria muito, igual passei por processos seletivos em empresas e em algumas eu recebi não. E eu fiquei realmente chateada, porque eram empresas que eu gostaria de trabalhar. Mas a partir do momento que eu entendi que ele estava no controle de tudo e que ele me levaria para o melhor que eu tinha para mim, eu relaxei e acho que encontrei esse contentamento. E assim, hoje eu falo que neste momento, para os objetivos que eu tenho, para tudo que eu quero agora, eu estou vivendo um momento de extremo contentamento. Assim, parece que eu estou vivendo aquilo que eu nasci para viver, a minha rotina está perfeitamente encaixada, está tudo certo. Dá um medinho quando está tudo, dá um medinho. Mas assim, tá tudo maravilhoso agora. E eu acho que é realmente por eu ter escutado a voz dele me guiando, sabe? Me levando aonde ele queria que eu fosse. É, ele sempre sabe o que é Paz melhor que para nós, né? excede todo entendimento. Ele conhece a nossa melhor versão e às vezes a gente acha que se conhece, né? Às vezes a gente fala assim, ah, É. eu não gosto de rotina, eu não gosto de não sei o quê, mas é a gente se convencendo de algo que a gente mesmo criou, de uma ilusão, né? E aí vem Cristo e nos entrega algo diferente e você fala assim, eu nasci para isso. É disso aqui que eu Exato. gosto. É essa aqui que eu sou. Exatamente. E eu sempre fui essa pessoa que fala, não, eu não gosto de rotina, meu trabalho tem que ser dinâmico. Eu trabalhava indo para casa dos outros o dia inteiro, rodando a cidade inteira. Até que eu falei, não, eu não quero isso, não é isso que Deus tem para mim. E quando eu achei um trabalho que eu sento na frente de um computador, não que eu não deixe de sair, de fazer reuniões, mas assim, que eu sento no computador e eu faço aquilo que eu gosto de fazer, sabe? Que eu trabalho com aquilo que eu quero, e assim, é Deus me mostrando assim, olha, eu acho que não era isso. Talvez naquele momento fosse, mas o que eu tenho agora para você não é. Aham. Então você acredita mesmo, né? Que quando a gente deixa de ser teimosa, mimada, autossuficiente e Sim. entrega realmente o controle nas mãos dele, a gente vive essa nossa melhor versão. Eu não só acredito como eu pude viver isso. Então, eu acredito de estar sendo palpável na minha vida isso. Eu encontrei a minha melhor versão a partir do momento que eu deixei que tudo fosse encaminhado por ele, que ele fizesse a vontade dele na minha vida. Ai, que lindo, Carol. E o que que o Espírito Santo tem ministrado aí no seu coração que você pode dividir com a gente? Que você acredita que seja assim, ó, uma semente que você vai lançar aqui e que ele frutifique nos corações de quem está ouvindo? Olha, eu estou no momento agora de descobrir realmente o porquê eu estou aqui. Uhum. Eu falo que eu tenho o meu chamado mesmo, que é essa parte de artes que eu gosto de trabalhar e que é a parte que ele me deu dons mesmo, desde que eu me conheço por gente, eu trabalho, faço teatro, essas coisas. E isso é uma coisa que ele me deu mesmo, mas assim, não que eu não saiba o meu propósito, tá? Eu não sei por que eu estou aqui, mas eu quero a convicção. Por Uhum. que que ele tá. Por que eu pergunto diretamente, Deus, por que você está me colocando nesses caminhos que você está me colocando? E o que ele me falou ontem foi que os meus sonhos estão sendo sonhos dele. Por isso que eu estou sentindo tanta paz. Porque não é para eu me Amém. preocupar, assim, essa paz que você está sentindo, eu que sou acostumada com uma vida movimentada. Então ele falou, relaxa nessa paz que você está sentindo,
porque chegou a hora dos meus sonhos serem os mesmos que os seus. Então, assim, essa é uma coisinha que eu pensei ontem e que eu queria deixar. Assim, conversa com Deus para ver se os seus sonhos estão alinhados com os dele. E se não tiver, que o dele prevaleça. Não é fácil, né, Carol? Mas também não é Não, difícil. não. E é relacionamento. Você se relacionar com Deus, ele vai te soltando essas respostas que você precisa e vai acalmando o coração. E quanto mais a gente conhece dele, mais a gente sabe que pode confiar nele, né? Sim, sim. Tem mais alguma sim. coisa aí no seu coração ardendo que você quer compartilhar com a gente da sua história? Acho que eu já compartilhei tudo, já. Já foi bem completo. É claro que tem muita coisa, né, Carol? Eu falo que se a gente fosse contar Sim, toda cura, toda experiência, toda. Não dá. Não, precisa mesmo escrever uns livros, é. Carol. Não, e se for para eu contar todos os processos que eu já passei, igual você falou, todos os processos de cura, todos os processos de desconstrução, tudo para que eu retornasse para onde eu nasci para estar, é assim, vai ser igual os podcasts da internet, que tem 4 horas mesmo, porque é muita coisa, É sabe? muito. É muita coisa que Deus tem feito. E assim, não só coisas grandes, coisas pequenas, diárias, que às vezes a gente esquece de prestar atenção, mas que é Uhum. Ele fazendo também, sabe? Ai, mas eu creio e a minha oração é para que você encontre essas respostas. Muitas vezes as respostas não são as que a gente espera, muitas vezes algumas a gente nunca vai saber, pelo menos não aqui, né? Sim, Mas eu falo que primeiro Deus, ele restaura a nossa identidade. E quando ele coloca a gente nesse caminho do propósito, da gente entender que a gente está aqui para servir, sim, aí já a gente entra no segundo processo, né? Que é realmente esse do propósito, para que a gente realmente se posicione naquilo que ele quer. Então, eu tenho para mim assim que primeiro a gente recebe, depois a gente usufrui, sim. desfruta, né? Porque faz em nós primeiro, tudo acontece em nós primeiro, e depois a gente reparte, Sim. transborda, oferece, né? Tudo vem pra gente primeiro. Eu falo, voltando até essa coisa do teatro, assim, todos os teatros que eu fiz até hoje, todos os personagens que eu encenei até hoje, primeiro elas falaram comigo para que depois eu pudesse passar para as pessoas. Então, assim, eu falo que nenhuma personagem que eu encenei até hoje fui eu que escolhi. Que foram todos Deus escolhendo e falando coisas que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? Naquela hora. Como Para que que eu ele é pudesse. perfeito nessa construção, né? Até aquilo que ele nos chama com propósito, com intencionalidade. Sim, Ele não manda a gente fazer uma coisa assim por fazer, né? por fazer. Ele sabe que aquilo vai nos aproximar da nossa versão original, daquilo que ele tem para nós. Exato. Exatamente. É exatamente isso. Muito feliz de ouvir sua história. Então, A eu sua também história fiquei. realmente me inspira. Você muitas vezes sustentou a minha caminhada. Eu já Oh, andava com Deus muito antes, assim, sim, eu creio que ele já tinha me encontrado muito antes, mas eu conheci pouco após a sua conversão, assim, conheci de ter experiências pessoais com ele mesmo e parece que, né, a gente sabe quantas vezes ele nos sim, usa, né? Muitas vezes ali, sim. naquele momentinho, eis que surge você ali para me sustentar. Então, eu sou muito grata, eu Sim. honro e louvo a Deus pela sua vida. Amém. Fico muito feliz também de ouvir essas palavras, porque durante muito tempo, no início da minha caminhada, eu falava, Deus, eu vejo tantas pessoas não dando credibilidade Uhum, para quem eu estou me tornando, mas é porque não era chegada a hora. uhum. Então, hoje eu vejo que é uma caminhada difícil, mas que aos poucos as pessoas enxergam. Aos poucos, assim, as pessoas passaram a enxergar Jesus na minha vida e hoje eu ser vista como uma mulher que inspira é muito gratificante, assim, é muito para honrar mesmo, é para glorificar a Deus mesmo, porque nada disso sem ele não teria acontecido, né? Amém. Nada é por mim. E para quem
para quem está nos ouvindo aí, eu sinto de deixar uma mensagem sobre se permitir mesmo, assim, entender que Deus não te fez por acaso. Deus te fez do jeitinho que você é para um propósito. Ele fez a Carol intensa. A Carol era intensa nas coisas que ela vivia longe dele, mas também quando foi para viver ao lado dele, essa intensidade foi importante. Então ele não colocou essa intensidade em você por um acaso, assim como ele não colocou todos os Uhum. dons, depositou todos os talentos em você. Deus não faz nada errado e Deus também não faz Não, nada de forma aleatória. Tudo tem propósito, né? Então, sim, para quem está nos ouvindo também, você também não foi feita de forma aleatória. Tem propósito para a tua vida, tem propósito para você ser como você amém, é. verdade. Carol, então, para a gente encerrar, eu gostaria que você orasse por nós, orasse por quem está nos Oh, ouvindo, claro, se você claro, puder, para que a gente com certeza. possa deixar aí plantar uma sementinha no coração dessas pessoas e um desejo, um anseio por conhecer mais esse Jesus que nos encontrou. Com certeza. Eu queria pedir para vocês que estão nos ouvindo, para que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento e que você realmente se ligue com o céu agora. Que você esqueça tudo que está à sua volta, que você tire esses minutos, sabe, esses segundinhos que a gente vai falar agora com Deus, para que você se encontre mesmo, para que o seu coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor vai falar com você, amém? Sim, Senhor Deus e meu Pai, Senhor, eu agradeço em primeiro lugar, Pai, a oportunidade de estar, Pai, contando a minha história para essas mulheres, Pai, contando aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, contando o meu testemunho de vida, Senhor, contando algo que eu sempre quis contar, Senhor, mas que eu nunca tive oportunidade e que a Tamara surgiu agora para que eu pudesse levar a sua palavra para lugares inalcançáveis na minha concepção. Senhor Deus, eu agradeço, Pai, por cada uma dessas mulheres, pela vida de cada uma delas, Pai, Pai, que estão aqui neste momento nos ouvindo e buscando a sua melhor versão, Pai. Não por elas mesmas, Pai, mas para agradar a Ti, Senhor, para que o Senhor esteja em evidência na vida delas, Pai. Senhor Deus, que o Senhor esteja tão presente, Pai, e tão verdadeiramente presente na vida delas, Pai, que elas consigam se diminuir e que só o Senhor apareça, Pai. Senhor Deus, que elas encontrem o caminho, que elas encontrem um propósito, que essa melhor versão, Pai, seja uma versão que agrade a Ti, Senhor. Que nada que aconteça na vida dessas mulheres, Pai, seja para que o Senhor se chateie com elas e que não seja para que elas vangloriem a si próprias, Pai, mas que a glória e a honra seja dada toda a Ti, Senhor. Senhor Deus, eu peço perdão, Senhor, por cada um dos meus erros. Eu entrego, Pai, novamente a minha vida a Ti, Pai. Eu entrego a vida da Tamara, Pai, da família dela, do Marcelo, Pai, dos irmãos, da mãe. Eu consagro a vida de cada um deles, Pai, nas Tuas mãos e a vida de cada uma das mulheres que estejam ouvindo esse podcast, Pai, que o Senhor as guie, que o Senhor as pegue pelas mãos, Pai, e que quando elas caírem, elas saibam que elas têm um Pai que vai levantá-las, Pai, que vai ajudá-las a chegar aonde o Senhor deseja que elas cheguem. Eu entrego, Pai, esse dia nas tuas mãos, Pai, eu entrego esse programa, eu entrego os nossos propósitos, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. amém. Ai, amém. Recebo toda essa oração. Amém. Ai, Carol, muito obrigada, viu? Queria te agradecer Obrigada a pela você. disponibilidade, por ter um coração disponível, um coração aberto para compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida, que é, assim, Amém. inegável. Não tem como olhar para Amém. você e não ver essa luz que você tem refletido. Ai, amém. Fico feliz, fico muito feliz de poder estar contribuindo um pouquinho para o reino aqui ser estabelecido na Terra. Amém. Tenho certeza que vamos ouvir muitos testemunhos desse Ai, nosso bate-papo, em nome de Jesus. sim, amém. Então é isso, a gente se encontra na segunda-feira aqui às 8 horas para mais um AMV Cast e na próxima sexta com mais uma convidada.
Mais uma mulher aí inspiradora para nos contar o que Jesus tem feito na vida dela e através da vida dela. Fiquem com Deus, eu vejo vocês na segunda. Super beijo, tchau!